na mãe dela, porque tem uma história da mãe dela que marcou ela e ela ficou com vontade de contar de alguma forma e serviu como ponto de partida para ela escrever o roteiro e fazer o Só Por Hoje. Que a mãe dela tem problemas, ela é alcoólica e ela, a primeira vez que ela foi ao ar, ela voltou super feliz e falou assim: ai, tô muito feliz, vou abrir uma cerveja. E aí aquilo marcou muito a Sabrina e, óbvio, a Regina, quer dizer, a Olivia, que é a personagem que a Regina interpreta, é completamente diferente. No caso, a Regina é inspirada nessa história, mas ela não é alcoólatra e ela encontra dentro do Alma um acolhimento e uma razão para voltar a viver e socializar que ela não tinha antes. Mas basicamente a inspiração dela foi essa e a Sabrina queria contar uma história de uma história simples, de uma forma despretensiosa, e mostrar como às vezes as pessoas, os nossos parentes, enfim, a nossa volta são tão solitários e acabam tendo que procurar companhia em lugares tão inusitados quanto uma reunião no AA que você acaba entrando por acaso. Vamos passar para os dois aqui e fechamos com vocês. Bom, a gente teve que partir, né, do álbum Alucinação do Belchior, que era algo que o curso de roteiro pedia dele, a gente tinha que se basear nisso. Só que a gente era só um ponto de partida, né, porque o trecho da música que falava da mulher sozinha e da solidão das capitais foi só algo que a gente partiu mesmo. Por exemplo, eu me recordei de algumas situações que eu vivi, outras situações que a minha mãe viveu. Então, assim, também tem essa questão da carga da memória, né, na escrita. Então, essa mulher sozinha já fui eu, já foi minha mãe, já foi outras mulheres que eu conheci. E a música é só mais um reforço quanto a isso, né? Bom, também pensei, a gente também escreveu tudo junto, né? E é até engraçado falar isso porque o roteiro, ironicamente, a gente também é praticamente vizinho, a gente não se conhecia, a gente mora na mesma rua, sei lá, mais de 10 anos, e a gente nunca se viu, nunca se passou um pelo outro, e foi só se encontrar lá no curso, que é muito longe do outro lado da cidade, se encontrou lá, e aí a gente... Foi muito engraçado, o dia que eu descobri, eu estava no ônibus, enfim, foi engraçado. E aí a gente partiu disso, né, de falar dessa solidão. Então, mudou muito o roteiro, porque a Flora, que é a vizinha que morreu, ela aparecia completamente na história, né? Ela estava... ela me lembra muito, né, do curta de vocês, essa mulher, essa senhora, sozinha em casa, a filha não visita, sabe? E aí, o que acontece com ela? Mas o filme também fala sobre essa camada dessa mulher sozinha que morreu, mas, sobretudo, como que isso ressoa na jovem, né? Que ela tá lá, fechada nas quatro paredes dela, no seu mundo, foi preciso algo acontecer e chegar nela, para ela acordar, né, dessa apatia, dessa dormência. Eu achei interessante que vocês transformaram a vizinha no fantasma. Ela não vê fantasma, ela é o fantasma. Sim, e através do som, né? A gente sempre imaginou todas as cenas da Flora através do som, né? Então, assim, enfim, tudo... Porque, assim, quando a pessoa está sozinha em casa, você começa a escutar, tudo ressoa, né? Tipo, um pingo que cai da pia, teto, algum estralo. Então, assim, quando ela finalmente acorda, a Alice, que é a protagonista, acorda dessa dormência, ela começa a escutar tudo ressoa nela, né, na casa. Então, ela escutar aquilo, ela botar a mão na parede, aquilo ali é uma forma de contato, né, que ela busca. Então, ela começa a prestar atenção através do som. E, desculpa, eu não sei se estou conseguindo responder o que tu está perguntando, né? E, então, assim, a gente, quanto à música do Belchior, a gente escutou todos os dias, bastante, e foi engraçado porque a partir desse dia
todo lugar que eu vou, em algum momento, está tocando Belchior. Impressionante. Ontem, inclusive, a gente estava saindo do filme, pegando no Uber Belchior. Sério. Então, o Belchior foi só um ponto de partida. A gente se baseou muito nas nossas histórias de vida também. Eu lembro que tinha uma música específica, a gente pensou muito, que foi a primeira, que a gente ficou tentando tirar essa história, que era do Sujeito de Sorte. Ele é o cara que morreu, mas ele não vai morrer mais, ele decidiu que próximo ano ele vai viver e tal. E aí, eu acho que talvez seja a essência do filme. Eu fico pensando em quais das várias músicas que a gente ouviu intensamente durante um mês norteiam o filme, mas eu acho que é esse, porque a Alice talvez não soubesse que ela tivesse morrido, né? E ela descobre quando outra pessoa morre, que ela está na mão e ela vai ver. E eu lembrei, o Kleber estava aqui, não lembro quando é que foi, o Kleber Mendonça Filho estava aqui em Fortaleza. Aí a gente falou com ele, né, porque a gente percebeu que tinha uma área meio aquário também no filme, de apartamento, aquela coisa assim. E aí a gente contou para ele o filme e ele fez um comentário de que achava legal a ideia do final, porque é só uma ilusão de liberdade, porque elas estão ainda no prédio, né? Elas só subiram no prédio, estão vendo a liberdade, mas não estão livres, elas estão lá presas ainda. E aí acaba que a ideia das nossas capitais é totalmente essa, né? Eu lembro de um texto, não lembro qual autor que eu estudei na faculdade, que ele falava que quando a gente vive em sociedade, a gente não tem para onde fugir, só dá para fugir para dentro. E aí elas são duas mulheres que talvez vão ser felizes, né? A partir de agora, não sei se elas vão mudar de vida. E o Belchior, a gente, no curso de roteiro, a gente tinha um songbook que o Porto fez, um songbook com todas as letras do Belchior. Aí o professor Marcelo Milha colocou esse songbook num site que você descobre quais são as palavras que mais se repetem. E aparecia assim, imensamente, medo, gigante, e amor desse tamanhozinho assim. E a gente percebeu que tinha muito medo na música do Belchior, né? Só que ele sempre tem uma esperança, sempre há uma maneira de uma solução, nunca é o medo pelo medo. Então acho que foi o ponto de partida, né? O medo, mas há amor também. Agora, para finalizar, a gente escolheu algumas músicas do álbum Alucinação e criou uma historinha a partir delas, assim, tipo Sujeito de Sorte, Alucinação. Então, assim, a história do filme como se fosse a cada trechinho da música passando, sabe? A gente acabou, depois isso foi diluindo, né, no roteiro. Mas eu acho engraçado como, assim, a partir das músicas, essa poética, né, porque a proposta era essa, a poética das músicas do Belchior. Mas o filme não é só isso, assim, tipo, o filme não é exatamente só baseado nas músicas do Belchior, tudo isso foi só o começo mesmo. Então, a gente se baseou muito também em outros filmes, enfim, a gente assistiu muita coisa junto, até outras músicas de outras pessoas, mas o que eu posso dizer sobre Capitais agora eu vou lembrar depois. Não sei, a hora que você lembrar. Eu vou lembrar. Pensa que... Sim, Bom, de novo, acho que no nosso caso a construção ali é uma parte do roteiro. O texto original é muito complexo e é um texto que não tem muitas figuras, não é muito imagético. Então essa transposição para o cinema requeriu um exercício mesmo de fusão de vários personagens, de como inserir aquelas locuções, aquelas narrativas mais complexas que eram super pertinentes. Então a gente coloca esse personagem principal, que é o Abraão, morto, falando coisas que ele jamais falaria em vida, né? Falando sobre Napoleão, mas falando sobre esse personagem que é tirânico e que é bastante opressor, e que então, portanto, se identifica muito com ele. Então acho que a construção bastante teatral e essas soluções, tanto dessa mulher, que é dessa mãe morte, que é um personagem fantástico que circula por ali, quanto desses blacks, onde o Abraão fala post-mortem, elas são soluções que a gente criou no roteiro para conseguir dar o sentido que a gente desejava, que é o sentido central, que é desse universo do opressor e do oprimido.
a gente contou também, acho que num segundo momento, e igualmente, de forma igualmente importante, com uma construção coletiva, nesse caso com os atores, com todos os atores, mas sobretudo com o Francisco Gaspar, que para a gente, sempre que a gente pode, a gente trabalha com ele, é uma relação de aprendizado muito interessante, ele traz muita coisa. E o Ari Clenis também é um personagem, um ator que eu conheci pelo menos lá no Ralé, que ele está contracenando com o Ney, e a partir dali também ficamos com vontade de trabalhar com ele, conseguimos chamar ele para esse projeto, foi muito legal, e eles agregam muito. E os outros atores, tanto essa senhora, essa mãe, que nem é uma senhora, ficou caracterizada como tal, né, a Nádia, quanto a esposa, que é a Dani, e os irmãos, eles são atores da cidade onde a gente gravou, ali de São Bento do Sapucaí, que é uma pequena cidade no interior de São Paulo. Como é o nome? A cidade de São Bento do Sapucaí, uma cidade na Serra da Mantiqueira, perto de Campos do Jordão. Inclusive tem um plano que revela uma formação geográfica típica da região, mas que é raramente vista naquele ângulo, que é a Pedra do Baú, que nem parece a Pedra do Baú, porque ela é vista de lado ali, mas é um plano bonito aí da geografia do lugar. Enfim, os atores, eles ajudaram muito a construir, a dar ideias e a dar essas camadas que você sugere. E eu gostaria de apontar só uma terceira coisa que me ocorre, é que a gente busca sempre referências fora do cinema também, que eu acho que é muito bacana. Como vocês estavam falando que a partir da música do Belchior, nesse caso, você consegue construir todo um universo. A gente trabalha muito com música também e muito com as artes visuais. Então a gente tem uma passagem bíblica clássica que é o sacrifício de Jacó, de Isaac, desculpa, que Abraão teria que matar o seu filho para provar sua fé. E no momento que ele vai provar sua fé, um anjo segura sua mão e a gente reproduz essa cena ali com um personagem segurando a faca e outro segurando a mão, no cruz na mão, que é uma referência clara a isso. A gente tem a Mona Lisa que circula pelo set, em cada plano ela está num lugar diferente, porque tem aquela coisa dos olhos da Mona Lisa, que tudo vem, em qualquer lugar que você esteja, ele está olhando para você, e que representa também esse aspecto de uma figura opressora, né? Porque afinal de contas ela está te olhando em qualquer lugar que você estiver. Assim como a religião, nesse caso, aquela religião mais doutrinadora e de alguma forma repressora também. Acho que são os elementos que a gente foi buscar para tentar num curta, que é um curta grande, né? Um curta de, como você bem disse, a rigor nem é um curta de 24 minutos, mas enfim, para conseguir dar essa densidade aos personagens e à história que a gente desejava, a gente foi procurar elementos que transcendem o puro roteiro e trazer esses outros elementos que são de fotografia, de arte, da própria atuação. Lembrou, Camila? Então, aproveite. Vai. Você quer finalizar? Só complementando, você colocou essa questão da performance, né? E, pelo menos na minha relação com o filme, tem muito a ver com uma experiência com a Helena. Então, a partir de uma experiência no Ralé, onde a relação da Helena com a atuação é uma outra, ela tem outro nível de liberdade, né? De como trabalhar o texto, de como trabalhar com o ator e de como trabalhar com o imponderável. Então foi uma escola, os 20 dias que eu passei com ela, e isso me trouxe uma liberdade de fazer o que eu quiser nos filmes, né? Que eu acho que tem a ver um pouco com o Isaac, tem a ver com o Berenice que eu fiz também. Então aquela performance tanto do Gaspar no Fundo Preto quanto a da Velha tem muito a ver com a gente se dar essa liberdade de trabalhar o cinema não só do ponto de vista tradicional e narrativo, mas trazer outras coisas que a gente julgar que some do ponto de vista simbólico. Então acho que tem muito a ver com isso. Então acho que a experiência com a Helena trouxe pra gente essa liberdade de fazer o que a gente quiser. Desculpa, eu também queria só complementar aqui, porque eu tenho uma cola da Sabrina para dar uma mensagem para ela aqui. Primeiro que eu tinha ficado na dúvida se era vinho ou cerveja que a mãe dela tinha aberta, ela me confirmou que é vinho, não foi uma cerveja, que ela abriu para comemorar. E ela falou que, assim, que o processo de construção do personagem
e realmente no roteiro que a Sabrina escreveu, a gente tinha muitos espaços para os depoimentos. Então quando quando ela trouxe os atores, quando ela escolheu os atores, ela começou os ensaios, os atores trouxeram experiências pessoais e que agregaram muita coisa para a construção de cada personagem ali do A. E tanto que a gente tinha originariamente pensado em ter tipo 2 depoimentos e a gente deixou vários, porque eram muito bons. E principalmente o trabalho com a Regina foi complexo, porque a gente queria falar de uma pessoa solitária e triste, e a Regina é uma atriz, é uma mulher, é uma pessoa de luz, assim, iluminada, alegre, para cima. E foi um desafio para a Sabrina, porque é o primeiro filme dela, e para conseguir trazer a Regina num lugar que ela queria trazer, que não é o lugar dela, foi complexo para ela, e que a parte de todos os processos foram como se pensar do zero, né? A parte de escrever o roteiro, ela pensou do zero a história, depois a parte de filmar, ela repensou tudo de novo, e a parte de editar, mais uma vez, mexeu, bagunçou e mudou e transformou e repensou tudo do zero. Então essa é a cola que a Sabrina me pediu para eu passar para vocês. Obrigado. Lembrei. Na construção das personagens, principalmente da Flora, a gente também se baseou em algumas notícias de jornais. De certa forma, a gente também teve essa pesquisa. Por quê? Quando a gente pesquisa sobre a solidão das capitais, a gente viu algumas notícias, várias notícias, de que muitas pessoas, principalmente pessoas idosas, elas simplesmente, assim, principalmente na Espanha, é um bem específico. As pessoas, um caso específico era de uma senhora que ela foi encontrada morta, acho que depois de 4 anos? 4 anos no apartamento dela, porque assim, ela tinha muito dinheiro e tudo era debitado, sim, as contas eram debitadas no cartão e tal. Tipo, ela não tinha que sair de casa para fazer nada. Então, assim, só foram dar conta que ela tinha sumido depois que o dinheiro acabou. 4 anos. E aí, quando foram cobrar e foram abrir o apartamento, ela estava mumificada. Então, assim, cadê a família dessa pessoa? Cadê os amigos? As pessoas morrem. Acho que o filme fala sobre isso. As pessoas estão do seu lado, você compartilha um ambiente social e você não está nem aí para o que acontece ao seu redor. Então, assim, essa solidão fala disso também. Não é a solidão sua, mas das outras pessoas, e que você deixa acontecer. Assim, você não cuida, a gente não se cuida. Não só pessoalmente, mas dos outros também. Então, a gente viu, além desse caso, teve recentemente, que eu até achei que fosse alguém compartilhando de novo a mesma notícia, mas não, outra pessoa, acho que não lembro qual foi o país na Europa, que também foi encontrado mumificada em casa, porque ninguém foi atrás dela, só se deu conta depois de muito tempo, alguém viu por acaso. Enfim, a gente ficou muito assustado com essas coisas, sabe? Porque a gente nunca imagina que isso vai acontecer. Imagina, então, uma filha que não vai atrás da sua mãe, um dia que acontece isso, você descobre que tem alguém do seu lado que você não percebe. Então, assim, a Alice, ela é essa personagem que ela tá tão ensimesmada nela mesma que, quando acontece isso, ela começa a perceber: poxa, tinha alguém do meu lado e eu não percebi. Perguntas?